Desde que surgiu e expandiu-se pelo mundo na década de 1980, a AIDS é tema de constantes debates e nem sempre se chega a uma conclusão. O certo é que a prevenção permanece até hoje como o meio mais eficaz de se proteger, apesar dos avanços da medicina para a sobrevivência das pessoas que adquirem o vírus HIV, o causador da síndrome. A prevenção, seja clínica, nas transfusões de sangue, ou seja pessoal, com as relações sexuais seguras, permanece como o fator preponderante. E prevenção pressupõe campanhas nas ruas, nos eventos. Também é preciso encaminhar e amparar quem acaba infectado. O poder público até faz a sua parte. O Brasil é apontado como um modelo em políticas públicas de apoio aos chamados soropositivos. Na esteira da necessidade de ampliar o que o poder público fazia, surgiram as organizações não governamentais. E Ipatinga tem uma entidade considerada modelo, o Grupo de Apoio ao Soropositivo, o GASP. Para falar sobre o assunto, sobre esse trabalho, o Cultura Entrevista recebe hoje a presidente do GASP, Valdete dos Reis Fernandes, a vice-presidente Sirlene Alves Souza e um dos pioneiros da entidade, o voluntário Sérgio Assis. Presidente, obrigado pela presença de vocês aqui na Cultura. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade. É uma oportunidade muito grande da entidade estar falando do seu trabalho, estar divulgando o seu trabalho. E a gente só tem a agradecer à TV Cultura pelo espaço concedido para nós. De nada. Vamos começar aqui com o Sérgio. Sérgio, um pouco da história. Como que surgiu exatamente o GASP? A história do GASP se iniciou em 96, em reuniões com amigos e terapeutas, né, e familiares profissionais da área, quando começou a vir os casos em Ipatinga. Em 97, nós começamos a reunir na sala dos médicos, na Policlínica, tivemos a oportunidade inicial, e começamos ali a fundar um grupo, organizar uma diretoria, sendo o nosso presidente o exemplo, né, Wander Fernandes, que foi nosso diretor-presidente, né, presidente fundador, e eu fiquei na chapa com eles, auxiliando como diretor-geral. E dali nós começamos a buscar com a saúde os casos que estavam vindo, né? E foram aumentando a dia. As pessoas começaram a se apresentar e tudo. E aí, com isso, nós conseguimos o primeiro espaço, foi um empresário, Roberto Carlos, com o RAI, que nos deram ao apoio 3 meses de aluguel para inicial na José Júlio da Costa, onde nós fundamos o grupo, iniciando com a mesa, com a cadeira, e devagar nós fomos conseguindo mais espaços. Desde então, campanha nas ruas, conscientização? Isso, prevenção, conscientização, buscando, né, aos portadores, junto com a Secretaria de Saúde na época, né, o auxílio, né, a orientação às famílias, como que cuidariam desses pacientes, né, recebendo essa notícia do HIV. E foi muito difícil na época, que a gente entrou assim, numa bagagem sem estrutura nenhuma até então. Mas a gente conseguiu, aos poucos, ir amadurecendo, né, junto com o Wander, com o Fernandes, com o auxílio da saúde, com os gerentes de postos, os infectologistas, e, consequentemente, a gente foi melhorando a qualidade de atendimento dos usuários. Eu disse aqui na abertura do texto, na abertura do programa, que é uma entidade modelo. De fato, aqui recebi, inclusive, visitas de pessoas que vinham de fora para conhecer o GASP. Ok. Tivemos até o auxílio maior, foi quando o Floriano de Belo Horizonte, que nos veio para dar um início desse toque inicial do grupo, né? Junto com o Wander, com o Marcílio, eu e outras pessoas na diretoria, para formar uma entidade para trabalhar com o soro positivo e DSTs em Ipatinga. Você citou dificuldades, mas as dificuldades não acabaram, nós vamos falar delas hoje aqui ainda. Valdete, e a situação do soro positivo hoje? O Sérgio nos fez aqui um breve relato de 1996, quando foi fundada a entidade, até agora. E hoje? Como é que está a situação das pessoas que são infectadas com o vírus, que é causador da síndrome da imunodeficiência? Hoje o Grupo GASP hoje está atendendo 138 pessoas, né? Dessas 138 pessoas, 96 usuários moram na cidade de Ipatinga, 23 na cidade de Coronel Fabriciano e 13 em Timóteo. Dessas pessoas, a gente tem aí 6 crianças. A gente tem a dificuldade de estar levando o portador do HIV para a entidade, porque não é fácil chegar até a entidade. A pessoa fez o teste de HIV, o teste deu positivo, o programa encaminha o usuário até a entidade. Aí vai da pessoa querer ou não
procurar essa ajuda que a entidade oferece. Que tipo de ajuda que o GASP oferece? É o atendimento psicológico, nós temos uma academia voltada para o usuário, nós temos atendimento com cestas básicas, a gente distribui as cestas básicas, e nós temos uma reunião. Essa reunião ela é voltada somente para o portador do HIV, que é onde ele pode estar falando dos seus problemas, das suas dificuldades, da dificuldade até do tratamento. É uma troca de experiência, na verdade. Convivência, né? Uma troca de convivência entre eles e sugestões, né? Para a próxima reunião, se está bom, se não está bom, o que pode ser melhorado. Então, esse é o objetivo do GASP. E um dos objetivos maior do GASP, que a gente sempre está pregando nas palestras que a gente está dando em escola, em entidade que convida, em empresas. O objetivo do GASP é a prevenção. Prevenir para que não se pegue o HIV. O objetivo maior é prevenir. Se pegou, se infelizmente a pessoa se contaminou, que ela tem um suporte que é o Grupo GASP. Mas a prevenção é o principal papel. E o principal papel da prevenção a gente leva nas escolas, a gente leva nas nossas campanhas, que é 1º de dezembro, é no carnaval, é nas igrejas que tem nos convidado. A gente tem tido uma abertura muito grande também nas empresas para fazer palestras, as CIPATES. Esse é o objetivo maior do GASP. Bacana. Sirene, você tem o contato com as pessoas na rua, e principalmente pessoas... Antigamente falava muito de grupo de risco, depois vieram dizer, não tem mais grupo de risco, todo mundo está sob risco de ser contaminado se não tomar cuidados. E no contato com as pessoas, com os jovens, com as pessoas nas ruas, o que elas falam na hora que recebem a campanha? Olha, eu fico mais direcionada à parte de estar trabalhando com pessoas que, como você disse aí, era situação de risco, hoje não é mais. Mas a gente coloca uma pessoa em vulnerabilidade, que é os travestis, os transexuais e as garotas de programa, né? E hoje em dia, o que a gente vê hoje, esse pessoal falando, é o seguinte: se pegar AIDS, pegou, tem tratamento, né? Mas eles esquecem dos efeitos colaterais que tem o tratamento. Os coquetéis, né? Os coquetéis que tem, o efeito colateral que tem. Hoje, a gente se vê falar mais de prevenção, 1º de dezembro, campanha de carnaval. E nos outros dias vão pegar AIDS? Não. Né? O dezembro é por causa do Dia Mundial de Combate à AIDS, que é 1º de dezembro. Isso, e a campanha de carnaval. Depois disso não se vê mais falar. Né? E toda semana chega caso. E aí eles não se vê falar, o que se vê falar é o que está na mídia. Né? Isso aí sim. Mas a gente toda de 15 dias a gente está nas BR, a gente está debaixo dessas pontes, a gente está no centro de Patinga, nas boates, entregando o preservativo e falando de prevenção. Né? Toda semana chega casos novos e esses casos novos têm nos assustados, porque não são garotas de programa na maioria das vezes, que a gente fala, garota de programa vai pegar HIV. Não, na maioria das vezes é mulher casada, na maioria das vezes é um jovem de 17 anos, na maioria das vezes é uma pessoa na chamada terceira idade, acima dos 45, 50 anos. Então, assim, o que falta para a pessoa realmente se prevenir? O preservativo é distribuído gratuitamente. O medicamento também é gratuitamente. É muito mais fácil você usar uma camisinha, é mais difícil você tomar o medicamento para combater a doença AIDS. Brasil é uma referência até, né, sobre o caso do HIV. Com certeza. Isso aí, quando eu morava em São Paulo, que começou os primeiros casos, que Lauro Corona, Cazuza e tudo mais, e eu acompanhei, que tive amigos próximos. Então, assim, na época, ainda a medicina não havia descoberto o que era o HIV. Ainda estava em estudo, né, que vinham as doenças oportunistas. E aí começou daí já o tratamento, sabe, acompanhamento. Os médicos estavam indo no Canadá, Estados Unidos, buscar respostas, pesquisas, e até então ainda não tinha chegado o resultado final da história. Iniciou em 80, 82. Então, assim, é muito difícil que a gente faça o trabalho com carinho, a prevenção, palestras, eventos e tudo, e as pessoas estão brincando, sabe, consigo mesmo e com o próximo. Isso que a Sirene falou aqui é preocupante. Tem medicamento, tem tratamento. Existe, mas... sim. O grande problema do HIV são as doenças oportunistas, não é nem o HIV em si, porque as doenças oportunistas, a baixa resistência do organismo leva às doenças oportunistas a ver, tuberculose, sabe, várias outras TSTs aí que estão, sabe, que aproveitam o organismo em resistência baixa. Quer dizer, a pessoa deixa uma vida natural, saudável, para passar a depender de um conjunto de medicamentos. E é muito difícil isso, com certeza, porque não é brincadeira.
o HIV em si, sabe, o câncer tem matado muito mais rápido do que propriamente o HIV. Até tive recente num congresso em Belo Horizonte, não sei se eu posso até falar agora com vocês. Fique à vontade. Eu tive no encontro da Três Redes, lá em Belo Horizonte, em Santa Luzia, e eu fiquei assim assustado, porque até a data de dia 7 ou dia 9 de setembro, nós tivemos uma estatística de 32.598 pessoas contaminadas com HIV/AIDS. Isso no âmbito do Estado de Minas Gerais? Estado de Minas Gerais. 21 mil pessoas em tratamento. Então, até trouxe aqui uma estatística, 4.985 casos em homossexuais, que dá um total de 15%, 15,1%. 2.711 casos de bissexuais, que dá um total de 8,31%. E 16.714 casos entre heterossexuais, que é 51,27%. Então, quer dizer, a terceira idade, que já atingiu os 40, 50 anos em diante, ele está indo para a rua buscar aventura, sabe? E esquecendo que em casa tem a esposa, tem a parceira, sabe? E trazendo problema para dentro de casa. Alguma relação, inclusive, com os medicamentos novos que surgiram como estimulantes da sexualidade na terceira idade? Também, né? O grande problema do que a gente fala... Eu acho que toda pessoa, ela, na terceira idade ou não, ela tem direito à sua sexualidade. Porém, era com responsabilidade. No caso dos estimulantes, se a pessoa for usar um estimulante, se ela acha que há necessidade de usar um estimulante, que ela pense primeiro que, além do estimulante, ela tem que também usar o preservativo. Ela não pode esquecer de usar o preservativo. O estimulante é só para o estimulante sexual, é só para aquele momento. Mas e o que vem depois daquele momento que passou? A responsabilidade. Então a pessoa tem que ter que manter uma relação sexual que seja uma relação sexual segura. Ela estando na terceira idade ou não, que seja um jovem, que seja uma mulher, que seja um homossexual. Qualquer um que for manter uma relação sexual, que mantenha uma relação sexual saudável e uma relação sexual protegida, segura. Fodete, mais no começo você falou sobre o apoio psicológico. Ainda aparece a situação do sujeito que descobre, vai lá, faz o exame lá na UISA, que fica no bairro Cidade Nobre, aqui em Patinga, em Timóteo e Coronel Fabriciano também tem as unidades de referência que são em bairros diferentes, mas enfim, chegam pacientes lá naquela situação ainda de desespero após ter descoberto que estava com o vírus da AIDS? Sim, a pessoa, na maioria das vezes, não está preparada para pegar um resultado positivo de HIV. Apesar de que o programa de DST tem também um acompanhamento com o psicólogo, antes de pegar o teste, antes de fazer o exame, você passa pelo acompanhamento com o psicólogo, na hora de pegar o resultado também. Mas mesmo assim, as pessoas nos procuram porque quando pega o exame e o exame deu positivo, a pessoa imagina que ela é a única. Não, só eu peguei AIDS, eu estou com AIDS e agora? Então ela procura a gente por esse desespero, chega a ter entidade desesperada porque não sabe o que vai fazer. Então, quando chega até a gente tem uma psicóloga, a psicóloga atende na entidade a segunda-feira e é atendido pela psicóloga, vai passar por um processo de acompanhamento. Por quê? Não é só ela que pegou o HIV. Se pegou o HIV, toda a família tem que passar pelo mesmo processo, porque acaba atingindo toda a família. O HIV, quando ele bate na porta, ele não desestabiliza somente o portador. Tem a família, que também precisa do apoio de um psicólogo para estar orientando o portador. Porque aí vem a questão do medicamento, vem a questão do uso seguro do preservativo. Não é porque pegou o HIV que vai transar sem camisinha. Muito pelo contrário. Pegou o HIV, a parceira também é portadora do HIV, os dois têm que manter uma relação segura. E essa relação tem que ser com o preservativo. Então, tudo isso o GAS procura, tá deixando bem claro, tá esclarecendo. A gente tem as palestras nossas que a pessoa passa quando chega na entidade por esse processo, uma entrevista, para que a pessoa saiba levar a vida com responsabilidade daqui para frente, a partir do momento que o exame deu positivo, que ela saiba levar com responsabilidade. Okay. Bom, nós vamos agora a um rápido intervalo, nós voltamos em um minuto com a sequência desse assunto aqui sobre o trabalho do Grupo de Apoio ao Soropositivo em Ipatinga. Eu lembro o contato com o programa, que é entrevista@tvculturavaledoaço.com.br. Obrigado a você que tem participado e enviado sugestões. Recebemos 2 e-mails nessa semana passada de pessoas que reclamavam que temos trazido aqui poucas pessoas de Timóteo e Coronel Fabriciano. Olha, há um problema de distância e de disponibilidade das pessoas que moram um pouco mais longe de Ipatinga para virem aqui ao estúdio
participar do Cultura Entrevista. Já trouxemos pessoas de Coronel Fabriciano e Timóteo, sim. É verdade que faltam pessoas dessas duas cidades e nas próximas semanas teremos agendas com pessoas e assuntos dessas duas cidades. Vale lembrar que o Cultura Entrevista costuma trazer um volume maior possível de assuntos aqui que são inerentes a todo o Vale do Aço, não especificamente a Timóteo, Fabriciano, Ipatinga ou outra cidade qualquer. Um minuto para o intervalo e voltamos na sequência. Atenção, luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. O Grupo Dijafer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijafer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Ipatinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Dijafer, construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu, Ipatinga. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Arte Publish, @artepublish.com.br. Fique bem informado com o Diário do Aço, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. De volta ao Cultura Entrevista, que hoje trata do assunto GASP, Grupo de Apoio ao Soro Positivo. Valdete, estamos num momento em Ipatinga em que as entidades passam por grandes dificuldades com relação a repasses de recursos públicos. E a forma de manutenção da existência do GASP, como é que está o convênio com a Prefeitura de Ipatinga? Bom, nesse momento o Grupo GASP, ele se mantém através de palestras e doações. Nós não temos mais o convênio que a gente tinha com a Prefeitura, foi rescindido esse convênio. Então a entidade hoje está se mantendo de forma de voluntários. As pessoas que têm interesse em estar ajudando a entidade, conhecem o trabalho da entidade, sabem da idoneidade da entidade, está ajudando a entidade. Uma dessas formas de estar nos ajudando, que a gente tem procurado muito, são as palestras, são as CIPATs, que a gente tem cobrado em dinheiro, não tem mais buscado as cestas básicas, tem cobrado em dinheiro para estar sanando algumas dívidas, que é a conta de água, luz, telefone, o aluguel. O telefone até que está cortado. Exatamente, o nosso telefone está até cortado. Então, dessa forma a gente tem conseguido estar nos mantendo. A gente tem também os nossos artesanatos, a gente tem um grupo que faz o artesanato, então dessa forma a gente está procurando manter a entidade, porque é uma entidade muito importante no Vale do Aço, e a gente não quer deixar esse trabalho acabar.
Então a gente tem procurado fazer aquilo que tem que ser feito. Nós estamos pensando em um evento agora no mês de novembro, uma festa agora em novembro, uma festa havaiana, para isso a gente consegue estar pelo menos pagando os aluguéis, que a gente está com 2 aluguéis atrasados, e estamos sobrevivendo dessa forma. E o contato, Silene, com as pessoas? Você é uma das responsáveis pela captação de recursos, não é isso? Isso. Como é que as pessoas têm recebido? Têm atendido? Como é que está a receptividade? Na medida do possível, eles estão entendendo que não é só o GASP, né? São praticamente quase todas as entidades que estão passando por esse processo. Sim, isso né? é isso. Então, quando você chega eu vou tentar ajudar com isso aqui, porque eu já ajudei uma outra entidade, né? Mas tá dando para levar. Tá difícil, mas tá dando para levar. Apesar dessa dificuldade, vocês conseguem dar vazão à demanda que chega até lá com os atendimentos, com solicitações de atendimentos? A gente está com uma baixa falta de cestas básicas. Já tem uns 3 meses, né? Que a gente não entrega a cesta básica. A gente vai entregar a cesta básica agora esse mês. Porque teve o Grande Vale. Né? Teve o Grande Vale e eles doaram os alimentos para as entidades. Então esse mês a gente vai dar cesta, mas já tem uns 3 meses que a gente não dá cesta. Porque a cesta básica vem de doações e de palestra. A gente está cobrando, não está cobrando mais em cestas básicas, agora está cobrando em dinheiro para poder pagar as dívidas da entidade. Fica o apelo então para as pessoas que quiserem fazer alguma doação de cesta básica ou tiver necessidade de encaminhar a cesta básica para alguma entidade por uma decisão judicial, pode negociar para que seja entregue ao grupo de apoio ao soro positivo. Ou seja, recentemente você esteve em Belo Horizonte participando de um evento lá, 3 entidades, 3 redes, participaram desse evento em Belo Horizonte, na região metropolitana. Foi em Santa Luzia? Foi em Santa Luzia. Em Santa Luzia. Um dos assuntos tratados é justamente a distribuição. Hoje, o preservativo que a Silene leva para as ruas é o preservativo masculino. Agora tem uma proposta de distribuir o preservativo feminino também. Feminino, porque a Secretaria de Saúde, até então, mandava só o preservativo masculino. Então, uma proposta que nós colocamos em pauta lá foi sobre o feminino. Por quê? Muitas vezes as pessoas, quando saem à rua, se acham assim, um pouquinho constrangidos de usar um preservativo feminino ou não querem por questão de machismo. Então, para prevenção da mulher que está se lançando ao programa aí das mulheres, de programa e tudo, profissionais de sexo, nós sugerimos que a Secretaria nos trouxesse na saúde o preservativo feminino. Por quê? Porque o masculino está livre aí, todo mundo usa, até fazem balões, na verdade. É até uma falta de respeito, porque eu acho que o Estado e o governo manda pra gente, não para fazer balão. Balão a gente compra na casa de festas, não numa festa, sabe? Num momento de que é uma preservação da saúde do ser humano. Então, o preservativo feminino a gente está solicitando para essa finalidade, porque a mulher, eu acho que tem mais consciência, atualmente, do que o homem, porque o homem está brincando com a coisa. Eles estão fazendo aleatoriamente a coisa assim, como se fosse uma festa qualquer, e estão brincando com o ser humano. Como se não tivesse mais o risco. E o preservativo feminino seria para resguardar a parte feminina, que o que me assustou foram crianças. Até uma das redes que estava lá, a Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV/AIDS. Eu fiquei impressionado, garotos belíssimos, sabe, com 15, 16, 14, sabe, tudo convivendo com HIV. Quer dizer, se a mãe tivesse tido, na época na saúde, que alguns estados têm essa deficiência do teste rápido na gravidez, de preservar desde o início da gravidez ali, da gestação, não teria acontecido isso. A Secretaria de Saúde desses municípios, não vou citar nomes aqui que não cabe no momento, está um pouquinho, deficiente, porque até chegar o resultado para essa grávida, ela já está contaminada e gerando uma criança contaminada. Se tiver um diagnóstico em tempo, há a possibilidade de gerar sem a contaminação. Sem problema. Essa é uma pauta que a gente bateu muito lá a respeito disso. E sem falar que os pais às vezes têm que falar sobre o preservativo com os filhos. Porque vai dizer que não vai transar, eles vão transar sim.
Então, essa abertura dos pais estar falando com o preservativo, com os filhos. E outra coisa também, as mulheres casadas, como ela negocia esse preservativo com os maridos? Não tem como, né? Então, eles têm ela mais tendo que o feminino, ela vai estar se prevenindo. Vai estar se prevenindo, né? E o feminino vem naquela... Agora ele vem para pessoas vivendo. Mulheres vivendo recebe o feminino. Antes ele vinha para profissional do sexo, agora cortou, não vem mais. Então, a profissional do sexo é aquela questão. Um homem tem mania de falar, que o preservativo aperta. Então hoje não tem esse problema. Fala com papel, né? Então hoje não tem mais esse problema. Hoje nós temos popular. a nossa, né? Nós temos a nossa camisinha feminina. É feinha, na verdade, é uma sacolinha, mas é 100% eficaz essa aí. Uma embalagem como se fosse aqui, caberiam uns 3 ou 4 masculinos. Quer dizer, tomara que daqui a pouco toda a rede pública de saúde tenha isso aqui. Isso. Distribuindo para as mulheres também, porque só o masculino já viu aqui pelas estatísticas aqui do Sérgio e da Paudete que não está resolvendo muita coisa não. Aqui, ó, governo, precisa disso aqui para a mulherada. E sem falar que o Ministério da Saúde também está mandando gel lubrificante, né? Que agora está vindo para a mulher de terceira idade. Ah, legal. Além de distribuir para profissional do sexo, HSH e o travesti, está vindo também para mulher de terceira idade. Tem alguma terapia, alguma propriedade de proteção, alguma coisa nesse sentido? Ou não? O gel não. Ele é só mesmo lubrificante, só mesmo para facilitar a relação. A mulher na terceira idade, ela não tem mais lubrificação. Né? Então, aí já estão mandando gel lubrificante. Tomara que a facilitação não vai piorar a situação. Né? O objetivo não é esse, na verdade. Né? E a questão só voltando na questão do preservativo feminino, ele pode ser colocado na mulher até 6 horas antes da relação. Então, no caso do homem que não quer transar com o preservativo masculino, a mulher pode ter a inteligência de saber colocar o preservativo antes da relação e quando o marido chega, a mulher já está protegida. Só que vale lembrar que o preservativo só vale para uma relação. Uma relação, não é lavar e guardar e usar de novo não, gente. Descartável. É descartável, exatamente. Só vale para uma relação. O Valdete falava também, e a Silene também tocou nesse assunto, das palestras que vocês fazem em empresas. E tem um estudo que foi publicado agora no começo do mês, uma notícia da agência Estado, que mostra que as pequenas e médias empresas são as que menos investem. Só as empresas maiores, em nível nacional, é que investem nessas campanhas de prevenção do HIV, da AIDS, enfim. E aqui no Vale do Aço, essas empresas que chamam vocês para palestras, são pequenas empresas, médias ou grandes empresas? Olha, Alex, eu tenho visto assim com muito bons olhos o convite das empresas que têm nos chamado. A gente tem atendido empresas de pequeno porte, empresas de médio porte e empresas de grande porte. A semana retrasada nós fomos fazer uma palestra em Itabira, por uma empresa muito grande. Então, assim, as empresas têm nos procurado, tanto a pequena, quanto a média, quanto a de grande porte, e têm investido na questão das CIPATs, da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e principalmente do HIV. Então, é muito bom quando essas empresas nos convidam para estar falando para os seus funcionários sobre o HIV, sobre as DSTs, porque a gente tem o maior contato com a população, né, principalmente com homens, né, para a gente estar levando para os homens a questão da responsabilidade na relação sexual. Ok. Vamos agora, então, mais um intervalo. Nós voltamos logo na sequência com esse assunto aqui do Grupo de Apoio ao Soropositivo. 1 minuto. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. artepublish@artepublish.com.br. Fique bem informado com o Diário do Aço, o jornal de maior circulação em toda a região.
Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online www.diariodoaco.com.br. Atenção! Luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. O Grupo Dijafer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijafer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Patinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Dijafer, construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu, Ipatinga. De volta ao Cultura Entrevista com o assunto Grupo de Apoio ao Soro Positivo e o trabalho que desenvolve aqui em Ipatinga e no Vale do Aço. No começo do programa nós deixamos claro aqui que as pessoas parecem que perderam um pouco o medo do HIV, o vírus que provoca a AIDS, a imunodeficiência e a partir daí as doenças que deteriorizam o organismo da pessoa, o corpo da pessoa. Bom, a pergunta para a Silene, para a Valdete e para o Sérgio. A que poderia ser atribuído o medo que as pessoas perderam de pegar AIDS? Primeiro, Sérgio. Eu acho que a questão é que as pessoas estão convivendo com pessoas aí que nós temos no grupo, não podemos citar nomes, pessoas com 30 anos, 28 anos convivendo com HIV, muito bem saudáveis e tudo. E aí com isso parece que eles estão se vendo assim nessa responsabilidade assim. Os outros, quando veio o caso, né, ou ouvem o caso, eles acham sempre, se tem alguém vivendo com 28 ou 30 anos de HIV, eu posso viver mais 10, 15, 20, deixa eu fazer, né, sem preservativo e viajar na história. Então a gente deixa muito claro que não é bem por aí não. A gente tem que se prevenir sempre, não brincar, porque é um desequilíbrio total na família, nos amigos. Você perde amigos, você perde contatos, você perde tudo. O preconceito não deixa. O preconceito ainda existe. Algumas pessoas assim deixam assim a declarar de que não, tudo bem, mas a coisa ainda é grave. As pessoas têm preconceito, sim. E a gente deixa esse alerta para que as pessoas, se cuidem, se amem o próximo como a si mesmo, não brinquem, faça sexo seguro, não se baseiem pelos que estão com 20, 30 anos, 15 anos, 12 anos, porque a coisa é muito séria, que é um desequilíbrio total, psicológico, socioeconômico, geral, em todo mundo. Sirlene, e você, o que você avalia? Você que ouve as pessoas, inclusive, nas ruas, tem contato com o povo nas ruas, por que as pessoas perderam medo? Eu acho que as pessoas perderam medo mais pela questão do coquetel, sabe? Hoje eles falam dessa maneira, tem coquetel, tem remédio, é remédio de graça, você consegue aí. Então, eu já cheguei até a ouvir, chegar lá, o pessoal chegar na entidade, aí falando, fiz meu exame. Aí eu estava com uma felicidade no rosto, eu falei, que bom, deu negativo. Você acredita que deu? Eu falei, mas você não está feliz? Não, eu queria. Depois você queria por causa de quê, gente? Eu queria aposentar. E hoje em dia não se aposenta mais. Não. Né? Inacreditável. Na cabeça de algumas pessoas, eles acham que aposenta, mas não aposenta mais. Né? Então é questão acho que tem um remédio, que tem mais facilidade. Essa questão. Que as pessoas que é soro positivo têm mais facilidade com as coisas. Não é assim. Né? Vem os remédios, vem os efeitos dos remédios. Né? Então as pessoas estão muito brincando.
Que coisa impressionante. Vou me aposentar. Não consegue aposentar. Não Até consegue nesse mais. encontro que nós tivemos em Belo Horizonte, ficou bem claro que um nível de pessoas convivendo com HIV, depende de cada situação, aonde vai trabalhar, que as empresas ainda têm, sabe? Porque o exame, quando você faz um exame admissional, jamais a empresa pode jogar exatamente o exame específico a DSTs. Então, as empresas têm que ter uma cota, sabe, para poder abrigar um trabalhador, seja com HIV ou não. Depende da área que ele vai trabalhar. Sim. Você não pode trabalhar com alimentação, onde tem corte de algum alimento e tudo, sabe? Ele é um cidadão comum, como qualquer outro. Aí a gente deixa em alerta, assim, as empresas também, para que não bloqueiem a oportunidade dessas pessoas, mesmo que saiba ou não saiba o problema dele. Okay. E a presidente do GASP, Valdete, o que você acredita que levou as pessoas a ficarem destemidas com relação ao HIV? Olha, Alex, eu acho que pela questão do remédio, pela questão do medicamento, quando as pessoas sabem que se pegar o HIV, ela tem um medicamento, que esse medicamento ele é de graça, ele é gratuito, a pessoa passa a não preocupar mais com o uso do preservativo. Mas eu acho que quando a pessoa esquece de usar o preservativo e se coloca à disposição para se contaminar com HIV, ela tem que pensar que junto com o HIV vem o preconceito, junto com o HIV vem a lipodistrofia, junto com o HIV vem também as hepatites, vem as outras doenças, as doenças oportunistas, que um portador do HIV vem adquirir. Então, o portador do HIV, ele não adquire somente o HIV, ele adquire diversos outros problemas que a doença acarreta. Então, as pessoas têm que ter a consciência de que você pode usar um preservativo, é melhor usar um preservativo do que ter que tomar medicamento. Porque quando a gente fala que na maioria das vezes o medicamento não foi feito para todo mundo, é justamente pela questão dos efeitos colaterais e da lipodistrofia. E eu acho que a maior dificuldade do portador, além do medicamento e dos efeitos, é o preconceito. É o preconceito que ainda existe, que infelizmente ainda existe, que a gente tem tentado combater esse preconceito, mas infelizmente esse preconceito ainda existe e existe até dentro de casa, até dentro da casa do próprio portador. Então é muito difícil. Então por que não usar um preservativo e não correr o risco de pegar um HIV e não correr o risco de pegar uma hepatite que mata muito mais do que o HIV, do que um condiloma combinado. Então assim, não se pega somente o HIV. Você pega muitas outras doenças. Outra coisa que eu deixo aqui em alarme, as pessoas quando vão visitar o GASP, muitas vezes as pessoas ficam assim, na rua ou passam, né, acham que todo mundo que entra ali está com HIV. Na realidade, quando nós fundamos o grupo, é uma família GASP. Todo mundo ali é voluntário, sabe? Não tem ninguém com estrela na testa que é o HIV ou não é. Sabe, entre pessoas empresárias, entre pessoas jurídicas, físicas, pessoas de toda forma. E ali nós recebemos com carinho, da mesma forma, não discriminamos ninguém e deixamos um alerta aqui, que as pessoas, ao passar, que façam uma visita, sabe, ao GASP, vá conhecer o trabalho que nós fazemos, sabe, não tenha medo de entrar. Vamos deixar o endereço aqui para as pessoas que quiserem visitar e conhecer a entidade de perto, Exatamente. O GASP hoje está situado na Rua Esmeralda, número 15, no Iguaçu. Né? Nosso telefone, infelizmente, está cortado, mas a gente vai estar regularizando essa situação. O nosso telefone é o 3822-4565 e o mais breve, eu acredito que a gente possa estar recebendo a ligação das pessoas. E quem quiser nos visitar, conhecer o trabalho da entidade, nós temos uma fábrica, a gente faz camisa, nós fazemos lençóis de malha, nós fazemos os nossos bordados com artesanato. Então, se alguém tiver disponibilidade, quiser ajudar a entidade que está passando por esse momento difícil, é só nos procurar. Vamos deixar uma referência aqui, uma rua transversal, a Rua Caetés, no Iguaçu, e atrás da garagem da Autotrans. Da Autotrans. É um título de referência mesmo para as pessoas chegarem Isso até lá. E coisar também, Alex, que as pessoas podem estar indo à entidade pegar o preservativo, tá? O preservativo é distribuído gratuitamente na entidade. E o preservativo, pelo menos, não entrou em crise, não, ele está chegando. Está chegando. O preservativo, ele vem do Estado, né? É do Estado. Secretaria de Estado da Saúde que envia. Isso. Bom, pelo menos isso não faltou. Não faltou, não.
sobre contribuições também podem ser entregues diretamente lá. Sim. Diretamente na entidade. Pode ser entregue diretamente na entidade, ou se a pessoa quiser estar entrando em contato com um telefone particular, não tem problema, porque como a gente está sem celular, sem telefone fixo, então fica mais difícil, né? Então se a pessoa não tiver disponibilidade, está procurando a entidade lá na Rua Esmeralda, pode estar entrando em contato com o telefone particular da gente. O meu telefone é o 8770-9281. Pode estar me procurando ou pode estar ligando também para o telefone da Sirlene, que eu acredito que não vai ter nenhum problema. E a gente está aberta a qualquer pessoa da sociedade que quiser nos procurar para palestra, para tirar dúvidas, para as escolas, para as empresas. A entidade está lá de portas abertas para receber todo mundo e todo mundo muito bem. Telefone Sirlene? 8750-0680. 0680. Vamos deixar depois o número no vídeo. Sérgio, 8867-0525. Ok. Sérgio, agora só um detalhe, vocês citaram aqui várias, só a título de esclarecimento, não temos aqui um médico na mesa, mas enfim, vocês citaram uma série de doenças, né, algumas são oportunistas, outras são sazonais, ocorrem de tempos em tempos. Sim. É bom lembrar que todas as pessoas estão possíveis, podem pegar essas doenças, podem por uma série de fatores, mas a pessoa que tem a deficiência imunológica, ela está mais suscetível, não é isso? Isso. No caso das DSTs, no caso do condiloma culminado, da herpes, da sífilis, qualquer pessoa que manteve uma relação sexual sem uso da camisinha, pode estar pegando uma dessas DSTs, que é uma doença sexualmente transmissível. No caso de uma doença oportunista, no caso da tuberculose, da toxoplasmose, quando a pessoa está, que ela é portadora do HIV, está com a imunidade muito baixa, ela fica mais suscetível a desenvolver essas doenças, porque são doenças oportunistas. No caso de uma doença sexualmente transmissível, qualquer pessoa, qualquer um pode pegar uma herpes ou uma sífilis, né? Ok. Sirlene, o governo atual está chegando ao fim, o ano que vem, em janeiro, 1º de janeiro em diante, um novo governo assume. E qual é a expectativa de entidades como o GASP em relação ao relacionamento com o poder público, que nesses últimos 4 anos aí parece que temos mostras aí que não foi das melhores? Eu espero que agora esse outro governo, né, Deus abençoe aí, que venha e que ajude aí as entidades, porque esse ano foi um ano muito triste, esse ano foi terrível. As entidades sobreviveu mesmo pela fé. Porque foi difícil demais, a gente teve praticamente quase convênio nenhum, o convênio que teve foi cortado, né? Então sobreviveu pela fé mesmo. Eu espero que o ano que vem aí, que a PT aí venha olhar para as entidades, né? A gente espera, na verdade, né, Alex, ter uma abertura maior, né, com a prefeitura, porque o GASP faz um trabalho tão grandioso que o poder público deveria olhar melhor para o GASP. Porque a entidade desenvolve um trabalho não somente em Ipatinga, Fabriciano, Timóteo, essas pequenas cidades, Cachoeira Escura, Belo Oriente. Então, o trabalho do GASP é grandioso. Nós atendemos pessoas de diversas localidades que, se não tivesse o GASP para atender essas pessoas, onde iriam essas pessoas? E o GASP corre o risco de fechar as portas. E sem falar que só tem o GASP, não existe outra entidade, né? A gente tem outras entidades, mas o segmento delas não é exatamente trabalhar diretamente com o soro positivo, que nem o GASP é. Então a gente atende desde de Caratinga até de Valadares para cá, que depois de Ipatinga é só Belo Horizonte. Não tem outra entidade com esse segmento, não. Uma demanda regional. Então, negociações com esse governo, parece que agora já não adianta mais. Chegou o fim do ano, não tem como. Tá. Tem repasses em atraso? Nós estamos aguardando, né, uma posição da prefeitura, que eu acredito que hoje a gente tem uma posição da prefeitura em relação a esse repasse, né? Então a gente só está aguardando mesmo a posição da prefeitura. A maior demanda sua, você já citou, que é pagar aluguel, primeiro da entidade. Primeiro é pagar o aluguel, que são 2 aluguéis atrasados. Nós temos um fiador que está dependendo disso, né? Uma pessoa que confiou na entidade, sempre nos ajudou, e a gente não pode deixar que essa pessoa seja prejudicada. Então, a prioridade maior é pagar o aluguel, pagar a água, pagar a luz, pagar o telefone também, né? Essa é a maior prioridade da entidade hoje. Legal. Estamos chegando aqui ao fim do Cultura Entrevista. Sérgio, obrigado pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos e as suas considerações finais. A consideração final que eu deixo para o público é que não, sabe, abrace a causa, sabe, não nos abandone. Eu acho que agradeço pela oportunidade de vocês, né,
Alex aqui de nos trazer para dar essa entrevista e pedindo a todos que tenham um pouco de sabedoria, né, de amor ao próximo, que amando um ao outro, assim, a coisa pode dar uma estagnada, né, com certeza. E deixa esse alerta para que vocês façam um fim de ano saudável, com muita sabedoria, com muita esperança. Hein? Responsabilidade. Com responsabilidade, com certeza. É o que a gente gostaria e gosta de fazer, é o trabalho que a gente faz lá, de amor ao próximo. Sirlene, obrigado pela sua presença e as contas estão em dias para negociar com o próximo governo. Isso, se Deus quiser. Ela brincava que teve que aprender contabilidade na barra. Não é? Eu agradeço aí, Alex, e deixo pro pessoal assim, venha nos ajudar a ajudar o outro, né? E a gente... Não, vou deixar para a Valdete falar. Vai, Valdete. Tudo bem, obrigado pela presença. Bom, a gente agradece essa abertura que a TV Cultura teve para a gente, não é a primeira vez, a gente agradece a você, Alex, e eu quero só deixar a título de esclarecimento que a entidade agora em janeiro vai ter uma nova diretoria. A eleição nossa deveria acontecer agora em outubro, mas por problemas de forças maiores, né, problemas financeiros, nós não temos condições de fazer essa eleição agora. O edital vai ser solto em dezembro e a eleição será em janeiro. Então, que os usuários nossos, que as pessoas que nos acompanham estejam cientes disso, os nossos voluntários, procurem a entidade para estar tomando conhecimento disso, porque quem vota são eles, quem vota somos nós, que somos voluntários, somos nós, usuários, e nós temos que ajudar. A solidariedade fala com um toque. Não custa nada estender a mão para o próximo. E nesse momento, o GAS precisa que alguém estenda a mão para ele. Porque se não estender a mão para a entidade, infelizmente nós vamos fechar as nossas portas. E não é isso que a gente quer. Então a gente espera que alguém estenda a mão para a gente. Bom, eu agradeço você. E tomara que o Cultura Entrevista sirva para alertar a sociedade patinguense de que pode perder essa entidade não governamental. Muito obrigado pela presença mais uma vez. O Cultura Entrevista fica por aqui. Tenha uma ótima semana.